Olá, meu nome é Gustavo, eu sou aqui do canal Matriz CAD e hoje a videoaula é sobre como desenhar este perfil que vocês estão vendo aqui na imagem na tela, esse perfil da asa aqui do avião. Muitos têm dificuldade em fazer esse desenho em software CAD. Vou mostrar para vocês como extrair os pontos necessários para se fazerem o perfil. Essa é uma videoaula para quem tem uma impressora 3D e queira imprimir o perfil da asa nos seus projetos. Também é interessante para quem tem um software de simulação e queira fazer uma análise estrutural ou uma análise de túnel de vento. Um projeto de um avião no computador, no Autodesk Inventor, e queira colocar o desenho exato do perfil na parte do projeto, na montagem final. Aqui no Inventor, essa é a peça final que eu vou mostrar para vocês hoje. Ela é constituída desse perfil que vocês estão vendo aqui na tela, que manualmente é muito difícil de ser feito. Então é necessário fazer um perfil automatizado, gerar os pontos necessários. Porque essa imagem, por dentro, ela tem este desenho. Ó. Vocês podem ver que tem esses pontos aqui, que são gerados através de uma tabela. Esse é o perfil NACA de uma asa de avião. Existem milhares de tipos diferentes. Então hoje eu vou mostrar um de exemplo e como vocês podem depois modificá-lo ele para vários modelos. Bom, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. No site vocês podem entrar nesse site aqui, ó, chama Instituto Técnico Aeronáutico da Itália, localizado lá em Roma. Ele tem uma breve descrição de como funciona, o que é o perfil NACA, fórmulas, mas no que nos interessa hoje aqui nessa videoaula é um software, um aplicativo muito simples de baixar, simples, só clicar aqui, já baixou, já está instalado no computador, que ele gera o perfil da asa do avião. Então, vamos fazer um exemplo aqui. 2215. Vamos calcular. Ele gera os pontos necessários para se fazer o perfil. No caso de hoje, eu vou usar um exemplo do perfil 6512. Aqui, ele é um software italiano, mas muito simples de ser entendido. Número de pontos de 10 a 300. Nos testes que eu fiz, 10 pontos é mais do que suficiente. Fica muito bom a curvatura. Deixe marcada essa opção, que são as coordenadas da parte de baixo da asa, e clique em calcular. Pode maximizar a tela aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Ele gera todos os pontos x e y da parte superior e da parte inferior da asa. Para poder fazer, para o Inventor entender o que é esses coordenadas x e y, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos copiar e colar primeiro a parte lower, que é a parte de baixo da asa, Ctrl C. Certifique-se sempre que você está pegando todos os números, certo? Do primeiro até o último. Abra o Excel. O Inventor necessita de um perfil para poder entender o que é essas coordenadas. Na primeira casa, na A1, você precisa colocar a unidade de medida, então em milímetros. Na segunda casa, coordenada x e y, desse jeito aqui. Vou até dar uma melhorada no visual para vocês aqui. Centralizar. Vou fazer assim. Pronto. Aquela coordenada que nós copiamos aqui, nós vamos colocar aqui. Primeiro ela, certo? Voltamos novamente para o programa e vamos copiar a segunda parte, a parte de cima agora da asa. Ctrl C, Ctrl V, certo? Você pode até deletar essa linha aqui repetida, não há necessidade. Para poder finalizar a tabela, precisa ser feito um ponto de intersecção. Que no caso aqui, vocês podem ver que é um número. A primeira fileira aqui de coordenadas que vai ser gerada tem que ser o mesmo ponto igual à última fileira. Não é o que está acontecendo aqui. Então é muito simples. Vamos arredondar o número.
porque ele está um número em 0,99706. É praticamente 1. Então vamos colocar 1 aqui. O outro coordenado, em y, é 0,00123. É muito pequeno, então vamos arredondar para 0. Essa coordenada, a última, também tem que ser 1 e 0, igual à primeira que vai ser gerada. Já está salvo. Lá na tela do Autodesk Inventor, nós vamos abrir um novo arquivo, muito simples, fazer uma sketch nova e utilizar um botão de Insert Points, que aparece aqui dentro do sketch do Inventor. Clica, NACA 6512, temos que trocar a opção de pontos para splines, que ele já vai fazer a linha seguindo o perfil de da asa, ok, e Open. Muito simples, ele gera aqui o perfil da asa. Então, todos os pontos gerados, ó, podem ver o final da asa, o começo, muito simples. Finalize o sketch, faça uma extrusão, essa aqui de 1 milímetro, pode ser, essa aqui é uma peça muito pequena, ela tem 1 milímetro. 1 milímetro dessa parede até essa parede. E olhando de frente, ela tem 1 milímetro desse ponto até esse ponto. Então é uma peça muito pequena. Ela vai ser utilizada para poder feita em impressora 3D. Então, quando for lá no programa da impressora 3D, nós utilizamos uma escala e fica tudo resolvido, né? Vai ser feito tudo em escala, não tem problema. O que nós vamos fazer, então, é o seguinte. Vamos salvar a peça. Colocar aqui como na 2560, não tem problema que ele vai trocar para IPT. O final a extensão do arquivo. Salvei em IPT. No Inventor 2016 já tem a função impressora 3D. Então você pode ver que a peça é muito pequena, certo? Salvar em STL. Também na área de trabalho, com o mesmo nome. E finalizar. Eu vou abrir para vocês a peça. E ela é isso aqui. Ela é muito pequena, certo? O que acontece? Nós vamos aqui no Repetir Host. Quem já está familiarizado com o programa, tem a escala. Que de 1, colocar 100. Agora, olha lá, a peça já está num tamanho que dá para ser impressa. Agora ela tem 10 centímetros de altura e 10 centímetros de uma ponta a outra da asa. Então já é escalável, já dá para ser impressa a peça. No caso aqui eu vou fazer para vocês com 80 de escala, certo? 8 centímetros de largura e comprimento e altura. O que, para quem já conhece o programa, tem a parte de configurações, que eu vou colocar uma tabela aqui no lado para vocês, as configurações que eu utilizei para essa peça. É muito simples a configuração. Tem o mais importante aqui é o preenchimento 0, certo? 0 de preenchimento, porque só que é só o perfil da asa, não precisa na parte interna. Então vamos fechar e gerar o código. Ok, 41 minutos de impressão. O que vai fazer? Quando olhar a peça aqui por dentro, vocês podem ver que ela é só o perfil, ok? Que a última parte que vai fechar a peça é a parte de cima que fecha. Vou mostrar para vocês no final desse vídeo a peça que eu imprimi. Vou voltar aqui a peça que eu tinha feito antes. Esse é o resultado final da impressão. Fiz duas peças para vocês verem, uma com 30% de preenchimento e outra sem nenhum preenchimento. Então para vocês verem a diferença entre uma e outra. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, favoritem e até a próxima.